tempinho para poder gravar sobre essa informação, para poder alinhar as coisas e pensar um pouquinho sobre a informação do Jorge. Vamos lá. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, e esse daqui é o canal Raiz Tricolor, onde a gente fala sobre o Fluminense. E, bem, sendo eu, né, jornalista e tricolor, como falei, tenho que pensar, obviamente, como torcedor, mas pensar também no macro. A minha função, acredito eu aqui, é sempre trazer um debate, né? Trazer não só a notícia. Às vezes eu trago só a notícia e falo, olha, não tenho opinião ainda sobre isso. Às vezes o não ter a opinião é uma opinião. Mas nesse caso do Jorge, eu acho que vale reflexões sobre todo esse caso. Porque isso suscitou várias perguntas, vários debates. Para quem não tá entendendo nada, se você tivesse o OneFootball instalado, você já saberia. Tô só falando, só tô avisando. Não tô acusando nem agredindo ninguém. Tô só jogando aqui, ó. Se tivesse um OneFootball, saberia. Talvez você tenha lido só o título aqui do canal também, você tenha uma noção. Mas se tivesse um OneFootball, saberia. Baixa o OneFootball. Aplicativo do celular, aqui, ó. Desci aqui, ó. OneFootball, ó. Tem instalado no celular. Aproveita que o link tá aqui embaixo na descrição. Dá pra ver campeonato alemão. Dá pra ver um monte de competição lá. Melhores momentos. Campeonato carioca. Cara, vale muito ter o OneFootball. E tá aqui, ó. As duas notícias que eu vou falar aqui hoje já estão no OneFootball já. Enfim, ó. A primeira é essa daqui, ó. Jorge rompe ligamento do joelho direito e vira desfalque do Fluminense. Só que antes de eu falar dessa daqui, eu vou falar da outra notícia, que na hora que eu tava indo gravar aqui, essa notícia surgiu. Uma notícia do Vitor Lessa, de que o Fluminense entrou na briga para tentar ficar com o atacante Lelê, do Volta Redonda, atual artilheiro do Campeonato Carioca, com 8 gols. Vocês viram a certeza no meu falar aqui, 8 gols, né? 7 gols. A certeza era injustificável mesmo. 7 gols. Lelê, atacante, jogou por vários times aqui pequenos do Rio de Janeiro. Ele começou, engraçado, porque ele começou aqui em Itaboraí. Eu moro em Rio Bonito, né? Ele começou em Itaboraí no Profute. Chegou a jogar no Profute, Maricá e tal. E do Maricá foi pro Volta Redonda, depois de ter se destacado no próprio Profute. No Maricá foi pro Volta Redonda em 2022, né? No ano passado, fez 15 gols, né, na temporada. E nesse ano tá aí com a média já de 8 gols em 9 jogos. É porque esse 8º gol dele que eu citei foi pela Copa do Brasil, né? Pelo Falcon, na Copa do Brasil. O Vasco estava interessado no Lelê, tinha acho que o Vene Casagrande noticiou isso, de que o Vasco estava concordando lá em pagar R$500 mil pelo empréstimo, colocando uma cláusula de compra de 5 milhões de reais por 70% do Lelê. Quem é dono do jogador ainda é o Profute. Ele tá por empréstimo no Volta Redonda. O Profute chegou a ter sede, então curiosidade inútil aqui. Eu cheguei a jogar no Profute durante um tempo. Aí depois eles queriam que eu treinasse de manhã, que era o Sub-15 era de manhã, eu treinava com o Sub-20, eu tinha 14 anos, treinava com o Sub-20, só que aí eu falei que não, porque eu teria que repetir o ano na escola, enfim, acabei preferindo não repetir o ano na escola. Curiosidades inúteis, né? O Profute tinha sede em Tanguá. Mas enfim, então o Profute, que é o dono do direito, ainda tava negociando, enfim, porque, pô, 5 milhões de reais, cara, você botar aí, vamos lá, 3 milhões, sei lá como é que seria o pagamento para um time de Itaboraí, é uma quantia inacreditável de alta, né? E assim, até onde eu sei, o Profute nem tá jogando a Série C. Acho que a última vez que deve ter jogado esses 19, 20. Então, é um time que, assim, esse dinheiro faria muita diferença. Ele estava negociando com o Vasco. Segundo o Vitor Lessa, chegou a rolar uma ligação do Fred pro Lelê na última quarta-feira para poder tentar convencer ele a não entrar em campo pelo Volta Redonda no jogo contra o Falcon pela Copa do Brasil, esse que eu citei. Porque se ele fosse pro Fluminense, né, ele vindo pro Fluminense, só até ele vindo pro Vasco mesmo, vindo pro Fluminense ou indo pro Vasco, se ele for pro CT, ele pegar uma direita ao invés de pegar a esquerda, né? Que os CTs são lado a lado. Ele não poderia mais jogar, né? A Copa do Brasil nem pelo Fluminense, nem pelo Vasco. E ele jogou, e não só jogou, fez o gol da vitória, um dos gols da vitória do Volta Redonda.
Enfim, então nesse momento é esse que tá o cenário. 500 mil pelo empréstimo dele? Vale. Acho que pra essa temporada, não acho que ele lê, 25 anos. É o Aleph Manga parte 2, a missão. Não acho que vai ser um jogador e tal, mas acho que, cara, 500 mil reais pra essa temporada, se a gente tivesse vendido o John Kennedy, eu teria certeza. Sem vender o John Kennedy, eu acho que é uma posição muito de risco do Fluminense. É o risco no campo do Alan, não sei como vai ser a performance do Alan no ano, e é o risco extracampo do John Kennedy. São os dois riscos que me dão medo para essa posição. Germancano, obviamente, não tem medo nenhum. 500 mil pelo empréstimo? Vale. 5 milhões, 70%? Hoje, não. Deixa a opção de compra, empréstimo até o final de ano, usa esse ano. Se ele for muito bem, vale. Se ele não for, não vale, né? Enfim, acho que é esse o cenário atual. Mas não entraria em briga, nada por isso, pelo Lelê, não. Vamos falar da outra notícia, que é sobre o Jorge, que é essa que eu acho que levanta um pouco mais de debates, né? Como falei, já mostrei a notícia na hora que falei do OneFootball. Jorge, no treinamento da terça-feira, como sabe, hoje é quinta, né? Terça-feira, teve um rompimento de ligamento cruzado. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Vai fazer cirurgia. Essa cirurgia de romper ligamento, ela normalmente deixa o cara por fora 6 a 8 meses. Se não for em janeiro, dificilmente o cara volta a jogar na mesma temporada, assim, normalmente. Então vamos botar aí hoje, se ele jogar tipo 7, 8 meses, ele vai voltar em outubro, sem ritmo, ou lembrando, 7, 8 meses parado. Então assim, dá pra gente dizer que a passagem de Jorge pelo Fluminense vai ser um milagre se ele voltar a entrar em campo pelo Fluminense. Primeiro, as informações e as perguntas que já fizeram. Gabriel, o Fluminense pode devolver Jorge ao Palmeiras? Cara, ele até poderia, dependendo lá de como foi o contrato e tal, a questão de poder ter devolução, então, enfim. Mas isso seria uma parada, assim, que basicamente o Fluminense nunca mais conseguiria pegar jogador emprestado nenhum. Te queimaria completamente no mercado. O padrão é, você termina de tratar o jogador, faz o tratamento do jogador e depois ele volta, Palmeiras, enfim. É assim que funciona. Então o Fluminense sim vai ter que ficar pagando o salário de Jorge até o final do ano. Não tem nada a ver com a situação, por exemplo, de Hudson, de Matheus Ferraz, que é de, não pode devolver o jogador machucado, senão vem processo depois. Não é essa a situação, porque Jorge não estaria ficando desempregado, né, como era o Hudson e Matheus Ferraz. Ele estaria ainda empregado no Palmeiras. Mas aí entre os clubes seria um negócio que não faz sentido. Então o Fluminense vai tratar de Jorge normalmente aqui no Rio. E aí é uma merda, né? Porque você não tem o jogador e você tem o custo. E Jorge não tinha um custo... Não era um custo alto, né? Não é, né? Um custo alto. Mas também não é é um valor que a gente fez uma aposta. O Fluminense fez uma aposta considerável em Jorge. Então, com isso, você também não consegue utilizar esse espaço financeiro. Tipo assim, não é que Jorge... vou voltar ao Palmeiras. Voltou ao Palmeiras e pronto. Não, você fica com o custo e não tem o jogador. E também não é igual o caso do Cris Silva, por exemplo, que o custo foi alto, ele não deu certo, e aí você ocupou... Só que o Cris Silva, ele, tipo assim, um dia ele pode dar certo. Ele pode voltar a jogar agora e ser titular de dar certo. O Jorge não tem nem essa esperança porque é lesão, né? Bem, e aí a gente vai para os outros pontos, né? Vamos lá. Jorge já teve uma lesão assim, de ligamento também. Quem viu o raio-x sabe disso. Só que foi uma lesão de ligamento no joelho de... Não, peraí. Essa agora foi no direito. Foi no joelho esquerdo, quando ele estava no Basel. Quem viu o raio-x até fala de quanto isso prejudicou a carreira dele, né? Ele chega a ter uma lesão no Palmeiras, mas é uma lesão muscular. E aí, qual que é a questão? Eu vi algumas pessoas falando assim, o Fluminense contratou um jogador que já tinha um histórico de lesões. O histórico de lesões de Jorge influencia menos nessa questão de romper o ligamento. Por quê? Porque normalmente isso não é igual uma lesão muscular, que o cara, um problema no pubis, um problema assim que você tem o tempo inteiro, entendeu? O dedão do pé, sei lá. Você contrata o jogador sabendo que ele vai ter problemas recorrentes com isso. Não é isso. Lesão de ligamento é lance. O WhatsApp tocando aí. É lance, acontece, o cara sobe pra cabecear e cai com a perna torta, etc. Enfim, acontece. Lesão de ligamento acontece, esse é o fato. Se fosse no mesmo joelho, daria pra falar, contratou um cara com o joelho bichado, mas não, foi no outro. Então não dá nem pra poder falar isso. Fato é que
a gente vai levantar algumas perguntas que eu não tenho resposta. Esquecendo o Jorge, deixando pra trás as coisas que já passaram. Hoje, na lateral esquerda, a gente tem no Fluminense 3 opções. Calegari, que tá praticamente negociado já, tratam como certo a ida dele pro Los Angeles Galaxy. Ou seja, não tem mais Calegari também. E aí a gente passa a ter 2 opções. E, na verdade, tem até uma terceira ali, mas eu vou falar já já. Guga, que na última partida do Fluminense, ele foi o lateral esquerdo titular. É improvisação, é. A outra opção é o Alexander, que também é uma improvisação, tá voltando do Sul-Americano Sub-20. Pode jogar por ali, pode, jogou no ano passado, mas é bom lembrar. O tempo, às vezes, o tempo é inimigo da memória. Alexander ganha a posição entrando no segundo tempo contra o São Paulo e indo bem. Aí vem o jogo seguinte, é o Goiás. O jogo seguinte, se eu não me engano, ele vai bem também. Exatamente, contra o Goiás ele vai bem. Ele joga contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, a partida dele é ruim. É ruim a partida dele. Botaram um ponta nas costas dele, Arthur, um bom ponta direito de velocidade, de habilidade. Ele sofreu. Não dá pra esquecer disso, não. Vai lá ver minha análise pocket desse jogo, veja os melhores momentos, é o jogo completo se você tiver. Não dá pra gente... Alexander resolve tudo. Não, calma, calma. Valorizar a base é ter calma com os moleques também. E gosto mais da ideia do Alexander ser a primeira peça do meio de campo ali pra substituir quase que todo mundo. John Arias, Ganso, Martinelli ou André. Acho que isso faz até bem pra ele ser essa primeira opção, o 12º jogador do time. E aí o outro que tá ressurgindo dos mortos aí é o Cris Silva, né? Não quis ir pro Tadjeres, ficou, tá esperando uma proposta melhor e etc, sei lá, voltou a treinar e tá integrado lá. Mas não funcionou com o Diniz. Só se ele teve uma mudança e agora depois desse tempo parado aí. Então assim, a nossa lateral esquerda tem um problema sério nela. E hoje as 3 soluções não inspiram confiança. Eu não tenho confiança em Guga como lateral esquerdo. Eu não tenho confiança nenhuma no Cris Silva. No Cris Silva, na verdade, nesse momento, depois do ano passado e de tudo que aconteceu, já isso tudo, eu não tenho nem esperança nem confiança. Né? Até esperança no Cris Silva eu perdi. Talvez que também eu sou otário, né? Quando ele o Diniz botou o Cris Silva titular, eu tô no pré-jogo bem assim, cara, não, mas pode ser que role, né? Vai que o cara tem um jogo, deslanche, não sei o que, eu vou estar igual um otário assim. Mas hoje o cenário não tem nem esperança. E tem o Alexander que tem esse problema que eu falei, que não foi testado também, né? Foram 2 jogos e meio e um jogo ele foi mal pra mim. No outro, 1 jogo e meio foi bem. Então, e o Calegari que tá vendido. Essa negociação do Calegari pode melar? Não sei. Acho que o Fluminense dá pra trás assim do nada. Dependendo no qual estágio tiver, também é algo que a diretoria do Fluminense não faria. Assim, dar essa travada pra trás e deixar o Los Angeles Galaxy de mãos vazias por lá. Queimaria o Fluminense também no mercado da MLS. Vamos ver, né? Enfim. O Fluminense até poderia ir buscar mais um reforço. Eu tenho falado aqui... Quando o Calegari sai, acho que num daqueles vídeos que eu gravei de manhã... Eu chego a falar do Calegari, dos problemas que, olha, ele é o terceiro reserva. Mas terceiro reserva é utilizado. Aí eu acho que eu chego a falar isso. Samuel Xavier tem uma lesão ou tá suspenso, entre o Guga, o Calegari é a primeira opção. E aí no meio do jogo ele precisa entrar. Talvez eu tenha falado isso sobre John Kennedy, sobre Calegari, não lembro agora. Sobre Iago Felipe, acho que eu falei no sentido de Iago Felipe. Ele e Calegari eram terceiros reservas nas suas posições, mas do nada pode acontecer alguma coisa. E bem, aconteceu, né? Só para poder fechar, eu queria só destacar a vergonha da diretoria do Fluminense, tá? Você vai falar, que isso, Gabriel? Vergonha. Mais uma joia de Xerém está indo para a Europa de graça. O Fluminense não vai receber 1 centavo nessa negociação. O meia Miguel Silveira, que defendeu o Fluminense e o Red Bull Bragantino, é o novo reforço do Sochi para a sequência da Liga Russa. Tá aí o Fábio Aleixo, que é um jornalista, que ele é russo, brasileiro. Tá aqui do lado, tá escrito, né? Que acompanha o futebol russo, trazendo a informação. Disso pouco se fala, né? Miguel já teve proposta do PSG, já teve sondagem de 45 clubes do mundo e do Brasil
mas ele torcia pro Sochi quando era criança. Aí preferiu ir pra lá. Um abraço pra Miguel, dispensado do Red Bull Bragantino, e que agora vai pro Sochi. Um abraço pro pai dele também. E um abraço pro empresário. Talvez esteja dando um abraço pra mesma pessoa. Tamo junto. Valeu.